Existe alguém sempre ao seu lado, que cuida de você como se fosse o próprio Deus. Ele é o seu anjo guardião e hoje você vai saber um pouquinho mais desta relação tão intensa e permanente entre você e esse espírito protetor que resolveu, por vontade própria, estar ao seu lado durante uma ou até mesmo várias encarnações. Eu me chamo Vander e agradeço por mais essa oportunidade na casa de Irmã Rosália. Muitos de vocês, tenho certeza, conhecem esta máxima. Deus ajuda a criatura através das próprias criaturas. Deus não nos atende pessoalmente conforme os nossos caprichos, isso é certo. Ele nos atende sim por intermédio de seus mensageiros e também, naturalmente, por meio das suas leis divinas e imutáveis. De acordo com Allan Kardec, o auxílio dos espíritos que nos acompanham a evolução se dá basicamente de três formas. Vejamos cada uma delas. Primeiro, nós temos ao nosso lado os espíritos protetores, ou seja, o nosso anjo guardião, aquele que está conosco desde o início da nossa jornada terrena até o término dela. Nos acompanham diuturnamente e se preocupa com a nossa evolução. Em segundo lugar, temos sempre ao nosso lado espíritos simpáticos, aqueles que se afinizam conosco, devido às nossas escolhas, devido às nossas tendências, devido às nossas predileções, eles se aproximam e passam muitas vezes a conviver conosco por longo tempo. E ainda temos ao nosso lado os espíritos familiares, aqueles que foram os nossos parentes, que fizeram parte da nossa família de alguma forma, ou mesmo aqueles amigos que consideramos como irmãos. São espíritos que resolvem, por vezes, estar ao nosso lado para nos auxiliar em algum problema. O nosso espírito protetor, também chamado de anjo guardião, é sempre um bom espírito, mais evoluído do que aquele que ele resolveu proteger. Trata-se do nosso orientador principal e sempre superior a nós. Ele nos socorre com seus conselhos, ele nos consola em nossas aflições e, diante das provas da vida, levanta o nosso ânimo. Não nos deixa sozinhos e desamparados em nenhum momento. Todas as vezes que precisarmos da sua ajuda, é só fazermos a prece e ali eles estarão, ou ele ou ela estará, para nos socorrer em nossas menores necessidades. Mas qual a missão desse espírito protetor, desse anjo guardião junto a nós? Responde assim os próprios espíritos. A missão do espírito protetor se assemelha à de um pai em relação aos seus filhos, que é, naturalmente, a missão de orientar o seu protegido pela senda do bem. Eles são, na verdade, verdadeiros elos de luz entre a criatura e o Criador. São os prepostos divinos que, em nome de Deus, estão velando por nós e cuidando da nossa evolução. Embora eles sejam sempre superiores aos seus pupilos, não são seres privilegiados da criação. Não são espíritos puros ou espíritos perfeitos. Não, são espíritos que já percorreram a rota do progresso e agora estão mais habilitados a auxiliar os seus irmãos menores, no caso, nós mesmos. Eles são fiéis às leis divinas, e cada tutelado terá o seu guardião conforme a sua necessidade e merecimento. Quanto mais evoluído é o espírito, maior é o seu anjo guardião
porque a responsabilidade de conduzir uma alma muito nobre aqui na Terra é dada aos espíritos também já enobrecidos. Eles respeitam sempre o nosso livre arbítrio e não nos impõem nada e nem nos oprime ou constrange a fazer qualquer coisa. Dão-nos a orientação e deixam a escolha por nossa conta. Nos deixam livres, na verdade, para fazer por nós o que nos compete fazer por nós mesmos. Eles são sempre imparciais. Não concedem privilégios aos seus protegidos e, por mais que eles nos amem, não atendem aos nossos caprichos de maneira alguma, não interfere em nenhum momento nas nossas provas ou expiações. Eles sabem que as duras provas, que as expiações severas, muitas vezes foram adredemente preparadas para o nosso progresso, para o nosso melhoramento espiritual. Como um professor, como um pai paciente, eles sabem que é preciso passarmos pelas provas para adquirir as virtudes de que tanto carecemos. Eles são sempre os nossos amigos mais devotados e seguros que podemos ter. Então, todas as vezes que se sentir sozinho, abandonado, triste, desolado, não se esqueça, há uma pessoa que está sempre ao seu lado em qualquer circunstância. Chame por ele, faça uma prece, converse por meio do pensamento. Ele ouvirá as suas súplicas e atenderá dentro do limite das suas necessidades em tudo aquilo que for possível. Ele nos acompanha em todos os locais. Sempre que nós precisamos deles, lá estão os nossos mentores, lá estão os nossos anjos guardiões a nos socorrer, principalmente naquelas circunstâncias em que mais corremos perigo. No livro dos Médiuns, capítulo 1, escreveu Kardec a respeito dos espíritos protetores. São eles, segundo Kardec, os mensageiros de Deus, encarregados dos seus desígnios em todo o universo. Ou seja, não há uma criatura em todo o universo em processo de evolução que esteja fazendo isso sozinho. Há sempre um irmão mais velho, aquele anjo guardião que conduz os nossos passos, mas que respeita as nossas escolhas. Será que o anjo guardião age como os nossos pais? Não, é muito diferente. A proteção, o amparo que ele nos oferece é sempre velada, ou seja, eles permanecem quase que ocultos, mas sempre presentes na nossa vida, mas não nos deixa perceber a sua influência, porque de outra forma nós ficaríamos mal acostumados, e estaríamos recorrendo a eles por qualquer motivo fútil. Por isso, eles trabalham pelo nosso progresso, mas mantêm uma certa distância. Nos inspiram e nos consolam. Nos momentos de dúvidas, nos momentos de incertezas graves, nos momentos de aflição, lá estão eles para nos aconchegar, consolar e fazermos refletir sobre aquilo que é melhor para a nossa vida. Eles nos sustentam em todos os passos e nos aconselham, mas deixam a decisão por nossa conta. Afinal de contas, nós seremos responsáveis pela colheita de tudo aquilo que semearmos. Ou seja, o nosso livre-arbítrio. Isso porque a responsabilidade de recolher os resultados de nossas escolhas será sempre nossa mesma. Mas você pode estar pensando o seguinte neste exato momento: eu acho que vim para esse mundo sem o meu anjo protetor, porque não tenho sentido essa proteção toda.
Será que não esqueceram de designar um anjo protetor para mim? A minha vida é tão complicada, tão difícil e não sinto nenhuma inspiração, nada para encontrar o caminho da saída? Pois bem, vejam só, quando você está nesse clima, psíquico de revolta, de descrença, muitas vezes inseguro, depressivo, você tem a impressão mesmo de que foi abandonado por Deus, pelos amigos, pela família e, naturalmente, pelo seu anjo protetor, pelo seu anjo guardião. Mas se toda vez que tivermos algum problema e logo aparecesse o nosso anjo guardião, apresentando-nos a solução imediata para aquele aborrecimento, para aquela dúvida, para aquele conflito, eu te pergunto, onde estaria o nosso próprio progresso? Quanto tempo ficará o nosso anjo guardião ao nosso lado? A missão dele, normalmente, tem uma duração prolongada, ou seja, eles nos acompanham desde o nascimento até a nossa desencarnação. E, por muitas vezes, durante várias existências, pode ainda o anjo guardião permanecer ao nosso lado, tutelando os nossos passos. A nossa proteção é proporcional às necessidades que nós temos e está ligada ao nosso progresso espiritual. O seu anjo guardião não fica 24 horas com você o tempo todo como se fosse uma babá, mas está sempre atento a tudo que envolve o sucesso da sua encarnação. E quando é necessário, nos momentos cruciais da sua vida, sempre está ao seu lado, te orientando no melhor caminho a seguir. A proteção dada por eles a nós é sempre um ato voluntário, pois que o espírito aceita a missão por simpatia e por amor que tem por nós. Os espíritos familiares também nos ajudam nesse processo de crescimento espiritual. Eles nos protegem e nos envolvem nos seus sentimentos, porque são sempre espíritos ligados a nós no campo da afetividade, do amor familiar, né? E então eles nos envolvem o tempo todo. Quando eles podem estar ao nosso lado, eles também vêm auxiliar, vêm participar, juntamente com o nosso anjo guardião, do processo de ajuda. Há espíritos familiares que, após desencarnar, continuam trabalhando pelo progresso de todo o núcleo familiar, até que todos estejam de volta à pátria espiritual. No entanto, há espíritos familiares que desencarnam e não recebem a autorização para permanecer junto aos seus entes queridos que ficaram na Terra. Têm eles, então, o dever de prosseguir a sua jornada na pátria espiritual e, vez por outra, recebe uma autorização para apenas uma visita rápida junto aos entes queridos. Mas os espíritos familiares, de um modo geral, estão na mesma faixa evolutiva que nós. Por isso, são menos evoluídos do que o anjo guardião. Eles, igualmente ao nosso protetor, querem o nosso bem. Por isso, muitas vezes, solicitam, pedem para continuar nos auxiliando depois que desencarnam. Podem eles ser os nossos parentes de outrora, os espíritos familiares do presente, ou até mesmo amigo, aqueles que se afeiçoaram conosco, criando verdadeiros laços de família, independentemente da consanguinidade. O poder do espírito familiar junto a nós, ele é sempre limitado, porque a responsabilidade para a nossa condução, para a condução da nossa encarnação, é de responsabilidade do anjo guardião. A missão do espírito familiar é mais ou menos temporária junto àquele que ele deseja proteger.
e geralmente eles ocupam-se com as particularidades da nossa vida íntima e só atuam por ordem ou por permissão dos espíritos protetores, ou seja, dos anjos guardiões. Muitas vezes é aceito para colaborar como auxiliar na solução de determinado problema junto de nós. E aí, essa autorização permanece até que o problema seja desembaraçado ou resolvido. E daí eles devem seguir para a vida espiritual para continuar o seu processo de evolução junto, né, de outras tarefas que são necessárias para o seu crescimento. Os espíritos simpáticos, né, podem ser bons ou maus, conforme a natureza íntima que possuam. Eles se ligam a nós pela afinidade de gostos, pelas tendências, pelas inclinações pessoais. Então, nós podemos ter ao nosso lado um espírito simpático, bom ou mau, a depender daquilo que nutrimos na nossa alma, daquilo que nutrimos no nosso coração. Por isso, as boas pessoas conquistam a simpatia de muitos espíritos bons, enquanto que as más pessoas estão acompanhadas por uma turba de espíritos maus. Daí eu te pergunto, lembra-se daquela pergunta, né, que Kardec fez no Livro dos Espíritos? Mais ou menos assim: os espíritos influenciam na nossa vida? E a resposta dos mentores do Espírito da Verdade a Kardec foi categórica: muito mais do que imagineis. De frequente são eles que vos dirigem. Muito bem, agora já sabemos que podemos ter ao nosso lado espíritos simpáticos e a qualidade desses espíritos vai depender das nossas escolhas íntimas. Sabemos que podemos ter ao nosso lado espíritos familiares que já partiram para a pátria espiritual, mas que desejam nos auxiliar em alguma tarefa aqui na Terra. E quando recebem autorização, estarão sempre ao nosso lado. E temos, por fim, o nosso anjo guardião, o Espírito protetor, aquele que vem conosco desde o primeiro dia de nascimento e nos acompanha até o nosso desencarne, permanecendo por vezes, por muitas existências ao nosso lado. Esse, nós sabemos que podemos contar com ele sempre, e ele terá sempre a melhor sugestão para o nosso caminho evolutivo. Basta afinarmos os nossos sentidos, os nossos canais intuitivos com o bem, com o amor, com a justiça e com a caridade, e estaremos sensíveis a recolher as sugestões melhores que os nossos anjos guardiões têm sempre para nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine. Agradeço a todos vocês e até a próxima oportunidade.